Fala, fiel torcida! Olha só, quem diria que o Corinthians, que estava há 10 rodadas atrás, brigando para não cair, não conseguia sair da zona de rebaixamento, que dirá se afastar dos times que estão brigando para ficar na série, aliás, que dirá se afastar dos times que estão ali da zona de rebaixamento. Quem diria que o Corinthians estaria há 4 rodadas do fim do campeonato, disputando uma vaga na pré-Libertadores de 2025. Quem diria? Pois é, torcedor, essa é a realidade do Corinthians hoje, né? Sempre bom lembrar, hoje, essa é a realidade do Corinthians. Corinthians engatou a 5ª marcha, avançou, ultrapassou adversários, não olha mais para a zona de rebaixamento, mas olha para frente. E você acompanha agora, aqui na Rádio Coringão, a análise de Corinthians 2, Cruzeiro 1. Foi um bom jogo, no primeiro tempo principalmente, no segundo tempo teve uma queda de rendimento muito grande. Acho eu que essa temperatura de 31 graus que estava fazendo aqui em São Paulo, e dentro de campo a gente sabe que a sensação térmica ela é muito maior, então imagina os jogadores jogarem na intensidade que o time do Corinthians apresentou, principalmente nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo. Imagina manter isso com um sol de 31 graus em cima da cabeça. O sol do meio-dia, como a gente fala, né? No segundo tempo, literalmente, os times jogaram com o sol do meio-dia na cabeça. Acho totalmente sem noção esse horário, mas enfim, foi o que a CBF conseguiu fazer para ajustar o calendário por conta do Cruzeiro, que vai disputar a final da Sul-Americana. E os times tiveram que jogar nesse horário, que enfrentar mais essa dificuldade. O Corinthians se portou muito bem nos primeiros 20 minutos, foi um time agressivo, foi um time que quando tinha bola, aliás, o Cruzeiro praticamente não ficou com a bola, então o Corinthians, na maior parte do tempo, nesses 20 minutos, esteve com a bola, um time agressivo, um time vertical, um time que apresentava dentro de campo muita intenção de ganhar. Era nitidamente a postura de um time que sabia que era muito importante ganhar, que precisava ali, diante dos mais de 45 mil torcedores, fazer jus ao fator casa e principalmente ao fato de ter um Cruzeiro misto, um Cruzeiro bem mexido por conta do jogo que o Cruzeiro tem aí na frente. Foi um time bem mesclado. E, aliás, não foi dessa vez que a torcida do Corinthians viu o Corinthians jogando contra o maior jogador da sua história. Na minha opinião, o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians em questão de conquistas, o tempo que ele ficou no time. Essa história ninguém vai poder apagar. Ele estava na Neoquímica Arena, recebeu ali o carinho do torcedor num camarote que ele estava. Tem vídeos na internet da torcida gritando o nome dele, e acho que tem que ser assim mesmo. A torcida tem que reconhecer, a carreira dele é dele, eles quis sair, mas não apaga o que ele fez, a história que ele escreveu no Corinthians. E eu acho que ele ainda não estava preparado para jogar contra o Corinthians, porque, vamos falar a verdade, que goleiro que fica sem jogar? Normalmente, quando um time opta por jogar com um time mesclado, o goleiro não sai. Dificilmente o goleiro é poupado também, então acho que foi ali mais uma opção do Cássio de não querer fazer esse jogo do que porque ele precisava ser poupado. Mas não interessa também, né? Ele tá do lado de lá agora. E o fato é que o Corinthians enfrentou um Cruzeiro bem mexido e sem o Cássio no gol. O Corinthians fez um ótimo jogo. Acho que a escalação do Ramon Dias foi uma boa escalação. Eu acho que ele saiu com o que ele tinha de melhor à disposição. O Corinthians foi a campo com Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ali no meio de campo, o Ranieri, Breno Bidon, Carrilho e Garro, e no ataque a nossa dupla que tá mais do que entrosada, Memphis e Yuri Alberto. O Corinthians fez um ótimo primeiro tempo, principalmente ali, como eu falei, nos primeiros 20 minutos, muito intenso, subiu as linhas de marcação, dificultou a saída de bola do Cruzeiro, tanto que com 3 minutos de jogo o Corinthians já teve uma chance muito clara de gol com o Mateuzinho num rebote. O Memphis fez uma finalização, o goleiro defendeu, a bola cai no pé do Mateuzinho. Quando eu vejo o replay dessa jogada, eu ainda não acredito que ele perdeu o gol. Aliás, vários lances assim, você olha e fala, nossa, tinha uma melhor opção de passe. Não acredito que o jogador perdeu esse gol, porque o Corinthians teve volume de jogo, principalmente no primeiro tempo. Com 10 minutos, o Corinthians abre o placar numa boa jogada pelo lado esquerdo. O Bidon encontra o Garro avançando ali em profundidade, faz o passe pro Garro em profundidade, o Garro vai até a linha de fundo, faz um passe para dentro da área. Não tinha jogador do Corinthians ali para fazer a finalização, só que o zagueiro do Cruzeiro afastou a bola ali para a entrada da área, e quem tava lá?
o Memphis. E o Memphis a gente sabe, né, gente? Se ele tiver ângulo, se ele tiver espaço, a finalização dele no mínimo vai levar perigo. Mas essa, ele dominou a bola, foi trazendo mais pro centro ali, fez uma finalização de fora da área, bateu no ângulo, um baita de um golaço, não só levou perigo, como fez o gol, abriu o placar aos 10 minutos, 1-0 pro Corinthians, um time que estava em cima do Cruzeiro, já merecia ter aberto o placar. 5 minutos depois, o Corinthians faz o seu segundo gol numa jogada que foi toda construída pelo André Ramalho, que lá no campo de defesa se antecipou ao jogador do Cruzeiro, conseguiu roubar a bola. Ele teve muito espaço no meio de campo para conduzir a bola, ele foi avançando até fazer um passe no lado direito para o Yuri, que estava entrando dentro da área. O Yuri fez a finalização e contou com a sorte, porque a bola desviou no defensor do Cruzeiro, matando completamente o goleiro do Cruzeiro. 2-0 pro Corinthians. 2-0 com 15 minutos. Lição de casa mais do que bem feita. Time da casa, a torcida empurrando, a lotada a arena, né? Mais de 45 mil pessoas. E o Corinthians conseguiu com 15 minutos fazer 2-0. Só que aí, o Corinthians deu uma baixada no ritmo, porque eu também acho que ele não conseguiria jogar na intensidade que estava num jogo normal, que não fosse 11 horas da manhã num sol escaldante. Num sol escaldante, muito menos. Então o Corinthians baixou um pouquinho, estava com 2-0 já no placar, mas ainda assim o Cruzeiro começou a entrar no jogo mais pela postura do Corinthians. Só que o Cruzeiro não estava levando perigo, mas estava ficando muito com a bola. E aí você corre o risco do time que está ficando com a bola, ou ter uma bola parada, ou conseguir, numa jogada individual, chegar ao gol. E no caso do Cruzeiro, foi uma boa jogada, mas que contou com a sorte também. Assim como o gol do Yuri, o jogador do Cruzeiro bateu de fora da área, a bola desviou no defensor do Corinthians, encobriu o Hugo, tirou o Hugo da jogada. O Cruzeiro conseguiu diminuir o placar ali, acho que com 33 minutos, 25 minutos, 33 minutos do primeiro tempo, de um jogo que o Corinthians estava muito bem, mas baixou as linhas, deu a bola para o Cruzeiro, mas também não foi nada de que o Cruzeiro estava pressionando demais o Corinthians. Se você olhar os melhores momentos do jogo, não tem nenhum momento que o Cruzeiro exerceu uma pressão que sufocou o Corinthians a ponto de o jogador tirar a bola em cima da linha, a ponto de o Hugo fazer grandes defesas, bola na trave. Pelo contrário, o Corinthians teve defesas do goleiro, o Corinthians teve bola na trave, o Corinthians teve jogador salvando gol em cima da linha, o Corinthians conseguiu, mesmo depois de ter diminuído um pouco o ritmo, ainda criar chances bem claras de gol. E aí no primeiro tempo não conseguiu aumentar a vantagem, foi para o intervalo com 2-1 no placar. O Yuri Alberto sentiu no final do primeiro tempo algo ali na coxa, ainda precisa ser examinado para saber se ele vai desfalcar o Corinthians no próximo jogo. O Corinthians voltou para o segundo tempo com Thales Magno no lugar do Yuri Alberto. E o Thales, inclusive, teve uma chance muito clara de gol num passe que ele recebeu do Garro, que deixou ele na cara do gol. Eu acho que ele poderia ali ter optado por dar mais um drible, tentar tirar do goleiro para então fazer a finalização, mas ele optou por fazer a finalização rápido, e aí o goleiro salvou. O Cruzeiro tentou pressionar a saída de bola do Corinthians, tentou ficar mais com a bola, mas sem muita efetividade, sem exercer, como eu falei, uma pressão muito grande. Aí o Corinthians fez algumas trocas, com 13 minutos o Ramon Dias tirou o Bidon e o Ranieri para a entrada do Coronado e do Alex Santana. Acho eu que foram mexidas por conta da condição física, por conta do calor, para voltar a tentar ter intensidade no jogo, porque tanto o Ranieri como o Bidon fizeram um bom jogo, na minha opinião. O Ramon foi fazendo essas mexidas. Acho que a única coisa que eu mudaria é que o Ramon Dias demorou muito para tirar o Memphis. O Memphis fez um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo eu acho que, além de ter a questão física dele, que ainda não tá 100%, eu acho que ele sentiu muito o jogo às 11 horas da manhã. Ele falou sobre isso na entrevista que ele deu na saída do gramado, reclamou, falou que não entende como é que coloca um jogo 11 horas da manhã, que o time começou o jogo muito bem, mas que foi prejudicado por conta da temperatura, por conta do calor. Acho que o Ramon poderia ter tirado ele antes, porque ele não estava conseguindo fazer mais as jogadas de forma assim, sabe quando parece que o jogador não tá mais tão consciente? Ele não tava mais conseguindo ganhar as disputas de bola, apesar de que ainda assim ele teve chance ali de finalização de fora da área, ele teve uma chance que ele não finalizou em cheio, a bola bate na trave, volta no Thales Magno, que acho que não tava esperando aquela bola voltar nele, não conseguiu empurrar pra dentro do gol, uma chance muito clara, mas eu teria tirado o Memphis antes, até porque tinha a questão do Yuri Alberto, que já saiu sentindo, e o Memphis estava pendurado.
não só pela questão física, mas poderia acontecer qualquer coisa no jogo. E de fato aconteceu, porque o Memphis, ali no final do jogo, teve uma situação, nesse lance que ele faz a finalização na trave, que o Thales perde, ele sentiu uma cãibra, aí ele sai do gramado, ele tava fora do campo. Aí nisso o Cruzeiro pegou a bola, enfim, tava jogando, e era uma falta pro Cruzeiro, se eu não me engano. O Memphis tava fora do campo, entrou dentro do campo. Eu acho que ele realmente tentou voltar, e aí sentiu e caiu no chão. O juiz achou que ele tava querendo fazer cera, ganhar tempo, foi lá e deu um amarelo pra ele, aí o Memphis tá fora do próximo jogo, e é um desfalque muito importante pro Corinthians, principalmente se não jogar nem ele nem o Yuri, porque a gente não sabe ainda da condição do Yuri, ele precisa fazer um exame. Só isso que eu mudaria, teria tirado o Memphis antes. Fora isso, acho que o Ramon mexeu bem, acho que o Corinthians se portou muito bem enquanto teve fôlego, acho que baixar as linhas foi tanto por conta do placar e por conta da temperatura, né, o calor que estava fazendo, e penso que o Corinthians não correu riscos, de verdade. Claro que, se você dá a bola para o adversário, o Cruzeiro poderia chegar ao gol de empate, como ele fez o primeiro gol numa jogada que nem era de tanto perigo, mas contou com a sorte. Poderia ter acontecido isso, mas não aconteceu. Então o Corinthians conseguiu finalizar o jogo com o placar de 2-1, placar que foi construído lá no primeiro tempo. O segundo tempo foi muito abaixo, mesmo com as trocas, os dois times não conseguiram jogar muito bem, foi mais moroso, e acho muito mesmo por conta do tempo. O Cruzeiro também com a cabeça lá na final da Sul-Americana, o Corinthians tentando administrar o placar. O mais importante é que o Corinthians somou mais 3 pontos, e essa vitória do Corinthians, essa quinta vitória consecutiva, era algo que não acontecia desde 2017. O torcedor já vai lembrar, sabe? 2017, aquela campanha maravilhosa do Corinthians no primeiro turno, principalmente do Campeonato Brasileiro, que garantiu o Corinthians campeão, né? Porque depois do segundo turno o Corinthians caiu demais, mas aquela arrancada no primeiro turno garantiu o Corinthians campeão em 2017, e desde lá, desde 2017, o Corinthians não conseguia ganhar 5 jogos seguidos. Então, esse momento que o Corinthians está vivendo no campeonato é de fato um momento de retomada, é de fato um momento de virada de chave, de realmente deixar para trás essa questão da briga para não cair. O Corinthians hoje tem 44 pontos, a régua costuma ser 45 pontos, né, para realmente não cair, mas pelo que o Corinthians tem jogado, pelo que os adversários do Corinthians têm jogado, os times que estão ali brigando no Z4 e que estão fora da zona de rebaixamento, mas tiveram queda de rendimento, por todo o contexto, eu acredito de fato que a briga do Corinthians hoje é para tentar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, e dependendo aí das combinações de resultados, do que acontecer até o final do campeonato, acho que o Corinthians tem grandes chances de ir para Libertadores, e a gente vai acompanhar essa história aqui, né? O próximo capítulo dessa história é no domingo, na Neoquímica Arena. O Corinthians enfrenta o Vasco, que é um adversário direto nessa briga, e claro, você vai acompanhar esse jogo aqui na Rádio Coringão. É, torcedor, viramos a página. Nada mais de ficar brigando contra a zona de rebaixamento, foco total em tentar se classificar para a Copa Libertadores de 2025. Um bom resto de semana, a gente volta na semana que vem, esperamos que com mais uma vitória desse time do Corinthians. É isso aí, e claro, vai Corinthians!